Bem-vindos para mais um Direto do Forno. Hoje vamos fazer das receitas, ou de um dos pudins que eu mais gosto, mas pouco faço dele, que seria o Lemon Puddle Pudding. Aí você pensa, o que é isso? É pudim de polpa de limão. É uma receita bastante interessante. Você vai ver no final por que ele é tão interessante assim. Mas essa receita, ela leva um dos ingredientes mais, talvez, não sei se diria controversa, mas um dos ingredientes mais, o famoso limão, que hoje em dia é mais usado pelas pessoas pela questão de medicina. Tá com gastrite? Toma limão. Tá com dor de barriga? Água com limão. Tá com náusea? Água com limão. Tá com dor de garganta? Mel com limão. Então vai assim, o limão está sendo usado para muitas coisas hoje. E ela me faz lembrar uma passagem lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 10, versículo 10, que diz: Tomei o livrinho da mão do anjo e a devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Isso me lembra muito quando a gente toma mel com limão, quando está com problema na garganta ou meio gripado, né? A gente toma e fica assim, aquele docinho do mel, de repente, aquela amargura do limão. Essa receita, ela, assim, ninguém sabe exatamente de onde ela surgiu, como ela surgiu. Muitas pessoas acreditam que ela veio de duas receitas, muito similares lá da Inglaterra. Uma delas, Lemon Surprise Pudding, que é o pudim surpresa de limão, que eu acredito que provavelmente veio dele. Mas eu não vou entrar muito em detalhes do surgimento dele, mas sim desse ingrediente chamado limão. Outro versículo que muito me vem à mente quando eu pensei nessa receita, quando eu estava pensando nessa receita, é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz: Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo novo se fez. O que era velho ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo Jesus. Então vamos dar uma olhada nessa receita. E aí, à medida que nós vamos trabalhando ela, nós vamos conversando um pouco. Mas vamos lá. Primeiro, nós temos, agora vou olhar para outra câmera, porque não vai aparecer. Temos aqui 3 a 4 raspas de limões, da casca dos limões. Junto com ele, nós vamos colocar deixa eu pegar aqui que está atrapalhando. Vamos colocar aí, eu dobrei a receita, então aqui é 2, era para ser 2, eu botei 3 ou 4, não me lembro agora. 200 gramas, deixa eu só puxar aqui para o lado, 200 gramas de manteiga, tá certo? Então aqui temos 200 gramas de manteiga.
E dobrando, então era para ser 400, mas como todo mundo sabe, eu gosto muito de diminuir a quantidade de açúcar. Então, em vez de 400, eu estou com uns 300 gramas de açúcar. E aí, vamos, claro, bater tudo isso. Desculpa aí o barulho. Vamos deixar bem fofinha, né? Muito parecido com a receita que nós usamos semana passada. Não é isso? O sanduíche de Vitória, né? Então, só bater mais um pouquinho aqui. Pronto. E agora, nós vamos acrescentar. Deixa eu tirar aqui alguns ingredientes que estão atrapalhando um pouquinho. Deixa eu puxar mais um pouquinho para cá. Pronto, ficou melhor. Então você pode ver aí, né, que já ficou mais fofinho, né, bem misturado. Agora nós vamos misturar um a um. Bem, você não tem a habilidade, como eu também não tenho, então você bota um pouquinho dos ovos. Aqui eu tenho 8 ovos. Na verdade, o que eu tenho aqui são 8 gemas de ovo. E vamos acrescentando. Mais um pouquinho. Vou botar só esse restinho de ovo aqui. Então aqui já foram 8 ovos. Vamos bater esse restinho desse ovo. 8 gema de ovos, né? E por fim, 150 gramas de farinha. Algumas receitas gostam de botar baunilha, para dar aquele gostinho extra. Bem, nós temos aqui a maioria dos nossos ingredientes. Bem misturados, né? Bem unidos, né? Agora vem a última parte antes de ir ao forno. Aproveitando, você liga aí o forno naquela temperatura que você sabe. Que você gosta de cozinhar, 180, 200, você que sabe, certo? Para aquecer. Outra coisa que eu vou fazendo, eu vou pegar a minha chaleira aqui e vou encher de água de torneira mesmo, porque ela não vai para a receita. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco sobre o que vai acontecer aqui.
Deixa eu só ligar ela aqui. Perfeito. Pronto. Agora nós vamos para a última parte. Tivemos 8 gemas, agora nós temos 8 claras. E um ingrediente que eu esqueci de colocar é o limão, suco de limão. Né? Eu vou bater o suco de limão aqui dentro também, que eu esqueci. E adivinha, eu esqueci também o leite. Então eu vou pegar aqui o leite. Que negócio, né? Eu pensei que eu estava com tudo separado, mas a mente da gente, infelizmente, ela não... Ela indói da gente, né? Quanto de leite é que eu vou usar? Nós vamos usar... Deixa eu só puxar aqui. Exatamente. Nós vamos usar aí mais ou menos 1 litro de leite. Aí meu filho vai endoidar que é o leite, ele gosta de beber leite. Depois ficam dizendo que ele que acaba o leite. Né? Então a gente vai misturar agora o suco de limão, o suco de 6 limões. Eu vou usar a colher mesmo para misturar, para não fazer tanta bagunça. Então aí nós vamos colocando aí o leite, mais ou menos 1 litro de leite. E também, se você medir, vai dar mais ou menos 200 ml de suco de limão. 6 limões de um bom tamanho vai dar aí uma média de 200 ml de limão. Eu botei um pouco menos, né? Bem misturado aí. E preparando para a última parte. Para essa última parte, nós vamos bater em clara de neve os 6 ovos, até ele ficar uma constância firme. Ele não precisa ficar a constância de soufflé, até porque esse não é o nosso objetivo hoje. Nosso objetivo é ele ficar firme, mas não o suficiente feito suspiro. Quando eu vou batendo aqui, eu vou abrindo a nossa mente aí. Deixa eu tirar isso aqui daqui um pouquinho, afastar ele um pouquinho aqui. E falar um pouquinho sobre o porquê eu escolhi essa receita e o porquê que eu escolhi esse versículo que nós lemos. Primeiro, muito me vem à mente o seguinte: a nossa vida. Quantos de nós não passamos por situações difíceis na vida? Quantos de nós já não passamos por situações amargas da vida, né? A amargura da vida na nossa vida.
E aí a gente fica, muitas vezes, se lamentando, se questionando, naquela tristeza eterna de ai meu Deus, ai aquilo outro. E aquilo traz mal para a nossa vida. Ela traz tristeza maiores ainda para a nossa vida. E aí vem a pergunta, o que fazer? Como resolver isso? E aí me lembrei de uma coisa. Quem está com azia? Né? Eu tenho azia. E você sabia que uma das melhores coisas, além de bicarbonato na água, para a azia é um suco de limão, o limão puro, né? Por quê? Porque a acidez do limão neutraliza a acidez do estômago. Veja só que interessante. Veja só como isso é algo muito importante para a gente perceber. Como a acidez do limão, ela neutraliza os outros componentes que existem dentro do limão, ela neutraliza a acidez que causa a gastrite dentro do estômago. Além disso, ela ajuda também a emagrecer. Por isso que eu digo a todos que eu tomo um pouco de suco de limão com água e própolis. Mas vamos voltar ao assunto. Da mesma forma, nós lemos no começo que João, ele comeu do livrinho e era doce, mas quando bateu no estômago, bateu a amargura. A palavra diz que a palavra do Senhor, ela é feita de favo de mel, ela é doce. Mas quando ela entra, ela começa a criar não é uma angústia. Veja só, a palavra de Deus, ela não cria uma angústia. Mas o que é que ela faz? Ela cria em nós a amargura que a gente precisa para podermos ter uma mudança de vida. Assim, ela neutraliza a amargura do pecado, a angústia do pecado. A palavra de Deus, ela neutraliza isso na nossa vida. Sabe, o meu avô, ele quando se converteu, ele era fumante. E ele se converteu e continuou fumando. Ai, vocês vão dizer, ai, que pecado. Ai, que... Mas, sabe, o Senhor trabalhou isso nele. Um dia, ele lendo a Bíblia, fumando, ele caiu sobre a Bíblia dele um pouco de cinzas do cigarro. Aquilo trouxe tanto nojo para ele que ele jogou o cigarro fora e nunca mais fumou. Sabe, a amargura da palavra de Deus, ela é beneficente para a nossa vida. E nós precisamos devorar mais a palavra de Deus. Nós precisamos desfrutar mais da palavra de Deus. Pronto. Isso já chegou ao ponto que eu queria. Agora eu vou jogar. Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Dá uma lavada nessas pás rapidinho. Para terminar de bater, porque meu braço está doendo, aí dificulta muito. Então, eu quero
chamar a atenção de vocês hoje justamente para isso. Deixa eu só dar mais uma batidinha aqui. Melhor agora. Eu agora vou lançar isso aqui dentro. E lentamente, sabe, eu vou ter que pegar uma bacia um pouco maior porque, como vocês estão vendo aí, ela vai transbordar. O bom é que vai ajudar na mexida, né? Pronto. Agora, lentamente eu vou mexendo aqui. E essa clara, ela vai criar bolhas dentro da nossa massa e vai deixar a massa extremamente leve. Quando nós trazemos o Senhor para dentro da nossa vida, deixando o Senhor por completo entrar na nossa vida, porque muitas vezes a gente não traz Ele por completo em nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes a gente quer o Senhor como nosso Salvador, mas não queremos Ele como nosso Senhor. Já parou para pensar nisso? Muitas vezes nós queremos ser salvos, mas não queremos obedecer à palavra de Deus. O ovo, ele é feito de duas partes, a clara e a gema. E nós precisamos dos dois na nossa vida. Nós precisamos da salvação, mas também precisamos da senhoria do Senhor na nossa vida. Precisamos do Senhor nos ajudando, nos mostrando, nos guiando nos caminhos dele. Lembra que o versículo ele diz, ele é amargo, mas o outro versículo ele diz o seguinte: quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. Temos deixado Deus ser novo. Temos deixado Deus nos fazer novo na sua palavra. Temos deixado Deus trabalhar em nossos corações. Vamos lá. Agora nós
nós vamos despejar. Vou ter que despejar metade do que está aqui em uma outra vasilha. Senão vai ficar muito para um só. E isso nos faz pensar um pouco sobre as nossas vidas, né? A importância da gente compartilhar. Às vezes a gente quer tudo para nós. Já pensaste? Vivemos num mundo tão egoísta que a gente quer tudo só para nós. Mas o Senhor diz, compartilha. Então vamos compartilhar essa massa que está aqui com outra bacia. Perdi aqui. E aí vou pegar uma colher grande. Vou pegar uma colher de sopa aqui para fazer menos bagunça. Pronto. Vamos ver no que isso vai dar, né? Que mistura um pouco. Mas aí, vamos agora para a última etapa. Primeiro, eu vou precisar de 2 panelas grandes. Né? Por quê? Porque agora eu vou botar elas aqui dentro e elas vão ficar em banho-maria. A quantidade de água que eu colocar aqui dentro, quanto mais eu colocar, mais o efeito vai acontecer. Tá bom? E aqui também. Tá bom. Deixa eu dar um pouco de água aqui. Beleza. Pronto. Agora vamos botar no forno para aí uns 45 minutos, 1 hora, dependendo do seu forno, claro, até em cima ele estiver firme e dourado, tá certo? Então eu vou botar agora no forno e vamos deixar para ver o que vai acontecer daqui a uns 45 minutos, daqui a uma hora. Você está vendo aqui? Está quente. As 2 panelas, eu vou pegar minha luva e vou botar no forno. Então, até daqui a pouco. Bem, estamos de volta. Passou bem mais de 1 hora, porque realmente o outro era bem maior, né? Então vamos agora, gostaram das minhas luvas? Vamos agora tirar do forno o grandão. Já desliguei. Pronto. Tirei ele do forno. Vamos ver se eu consigo tirar daqui. Pronto. Deixa eu só botar esse pano aqui. Aí está o nosso pudim, né, de limão. E aqui está o pequeno, que já está um pouco
mais frio. Faz um tempinho que eu tirei. E o que é que nós temos nela? Eu não sei se você consegue perceber aqui. Ela está como se fossem duas camadas. Essas duas camadas, essa camada aqui, ó, essa camada aqui, ela é praticamente líquido. Então nós temos aqui um bolo bem leve, meio que flutuando, meio que boiando em cima de um suco de limão, de uma calda de limão. Muitas vezes as nossas vidas, elas estão boiando sobre as amarguras da vida. Mas quando nós, lembra da água, deixamos a nossa vida, né, ser envolvido por Cristo Jesus, a água da vida, aquelas amarguras, elas vão descansar embaixo. E em vez dessas amarguras se tornarem coisas amargas para a nossa vida, trazer malefícios para a nossa vida, vamos poder usá-las como experiência na vida. Deixa eu pegar uma colher. Um pratinho. E vamos experimentar esse pudim. Olha ele aqui. Olha aqui o bolo, certo? Vou tirar esse do meio. E embaixo a calda. Quando nós nos deixamos, essa consistência aqui em cima é a consistência, ela está firme, dourada, essa consistência que nós queremos para poder tirar do forno. Essa aqui até ficou mais douradinha, essa aqui está um pouco mais queimadinha, essa ficou melhorzinha, mais bonita. Mas daqui está o nosso pudim de poço, né, de limão, que nos lembra que sim, a amargura da vida pode nos destruir, mas se nós nos alimentarmos da palavra de Deus, deixarmos envolver da água da vida de Cristo, as nossas amarguras vão se tornar a base para o nosso crescimento, em vez do que a nossa destruição. Quero que vocês pensem nisso. Aproveitem essa receita para lembrar da grandeza do amor de Deus para conosco. E eu não vou resistir, desculpa aí, não? Extremamente leve, aquela, né, amargura bem de leve, uma delícia. O que eu posso dizer é bom apetite para vocês e deixa Cristo te envolver para que nós possamos nos tornar uma nova criatura. Que Deus abençoe e até o nosso próximo Diante
do fogo. Que Deus os abençoe.